Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 15, onde São Paulo nos diz da seguinte maneira, falando de Jesus, diz: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no lugar santíssimo uma vez por todas, no lugar santíssimo, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob o primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Nosso tema para esta ocasião é o mistério de um Redentor semelhante, o qual é Cristo. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério de um Redentor semelhante está, desde o Antigo Testamento, tipificado, por exemplo, para a liberação do povo hebreu, para a redenção do povo hebreu como nação. Houve um cordeiro pascual que foi sacrificado no tempo de Moisés para a preservação da vida dos primogênitos do povo hebreu. Quando a morte, durante a noite da Páscoa, chegaria aos lares de todos os egípcios, os hebreus estavam tranquilos, porque tinham o sacrifício do Cordeiro Pascual e seu sangue aplicado no batente e umbrais das portas e, consequentemente, a vida dos primogênitos era preservada. Os primogênitos do povo hebreu não morreriam, porque tinham o sacrifício do Cordeiro Pascual e seu sangue aplicado. E Cristo é nossa Páscoa, nos diz o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e lê da seguinte maneira, diz, capítulo 5, versículo 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado
por nós. Cristo é nossa Páscoa, assim como o Cordeiro Pascual que foi sacrificado no Egito para a preservação da vida dos primogênitos do povo hebreu. Agora, podemos ver o porquê Cristo veio à Terra. Agora, Cristo é também representado em Boaz, quem realizou a obra de redimir Noemi e, consequentemente, redimiu Ruth, porque era o parente que podia redimir. Deus permitia que um parente próximo de uma pessoa que tinha perdido tudo pudesse redimir a pessoa e toda a sua propriedade, toda a sua herança, para a pessoa ser restaurada à sua posição de herdeiro. E Boaz redimindo Ruth e sua propriedade e sua herança, redimiu consequentemente também, redimindo Noemi, redimiu consequentemente a Ruth, a nora de Noemi, que era uma gentia. E Boaz, como parente redentor, representa Cristo, o qual se fez homem e habitou no meio da raça humana e se tornou parente da raça humana para realizar a obra de redenção. Porque os seres humanos não podiam redimir a si mesmos, porque todos tinham pecado e estavam destituídos da glória de Deus. Com a queda de Adão e Eva no jardim do Éden por causa do pecado, toda a descendência da raça humana tinha caído da vida eterna e da herança que Deus tinha dado ao ser humano. Mas agora vem o parente redentor da raça humana, que é Jesus Cristo. Se faz homem, vive no meio do povo hebreu, e porquanto não tinha pecado, porquanto não tinha perdido ele sua herança, agora ele redime o ser humano e redime a herança do ser humano com sua própria vida, pagando com sua vida nossa redenção. E assim, ele pagou o preço da redenção para todo ser humano, para todo ser humano ser restaurado à vida eterna. E por isso se prega o Evangelho, para que toda pessoa saiba que nosso Redentor, o parente redentor da raça humana, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da redenção para que nós pudéssemos ser restaurados à vida eterna. Por isso, Cristo nos diz em São João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. É crendo em Jesus Cristo que passamos de morte à vida, para assim ser restaurados a tudo o que a raça humana perdeu quando Adão e Eva pecaram. Por isso, também no capítulo 6, versículo 40 de São João diz, o próprio Jesus, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vejam como Cristo aqui nos mostra que é crendo nele que a pessoa obtém
vida eterna. Porque Ele é o nosso parente redentor. E agora, no capítulo 14 de São João, Cristo também fala aos seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E todo ser humano quer chegar a Deus e viver com Deus por toda a eternidade. E agora, Cristo nos mostra o caminho para chegar ao Pai, e Cristo é esse caminho. E Ele é a verdade, e Ele é a vida eterna. Portanto, sendo Cristo o caminho, a verdade e a vida, Ele é o nosso parente redentor para nos restaurar a Deus, nos reconciliar com Deus com vida eterna, para viver por toda a eternidade em um corpo eterno, glorificado, um corpo imortal, incorruptível e igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele é nosso parente redentor. Por isso, se fez homem e habitou entre nós para realizar a obra do parente redentor e nos restaurar a vida eterna e restaurar a herança divina que o ser humano perdeu na queda, restaurá-la a nós, conforme ao programa do parente redentor. Por isso é que todos os crentes em Jesus Cristo, nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, receberam o Espírito de adoção para, no último dia, serem adotados e restaurados fisicamente à vida eterna, em um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo que Cristo nos dará no último dia, que é o 7º milênio. E agora, Cristo ressuscitará os mortos crentes nele, que partiram em corpos eternos, os ressuscitará e nos transformará neste tempo final, ao soar a final trombeta, ou seja, a mensagem final, a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Cristo chamará e juntará seus escolhidos do último dia, com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, como disse Jesus em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos. São chamados e juntados neste tempo final para serem transformados conforme ao propósito divino. Mas se alguém parte, não tem nenhum problema. Será ressuscitado num corpo eterno, juntamente com os santos que já partiram, os apóstolos e os 7 anjos mensageiros com todos os crentes das eras passadas. Serão ressuscitados em corpos eternos. E agora,
Todos os que creram em Cristo e receberam seu Espírito e, consequentemente, nasceram de novo, têm um corpo teofânico da sexta dimensão e, em breve, receberão o corpo físico e eterno. Quando Cristo os ressuscitar em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e então teremos o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Ele é nosso parente redentor. Por isso é que diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante, ou versículo 3 em diante: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Seremos adotados como filhos seus por meio de Jesus Cristo. Também no capítulo 1, versículo 13 ao 14, aos Efésios diz: E também nele, ou seja, em Cristo, que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, para ser adotados no tempo final, no último dia. Recebemos o selo do Deus vivo. Recebemos as primícias do Espírito, o penhor da nossa salvação, de nossa redenção. No capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 30, São Paulo diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, para o dia em que Cristo ressuscitará os mortos, crentes nele, em corpos eternos, e nos transformará, nós, os que vivemos. Esse é o dia em que a redenção do corpo se realizará. Onde nosso corpo será redimido, sendo transformado, e para os mortos em Cristo, sendo ressuscitados em corpos eternos. Essa é a redenção do corpo, da qual São Paulo falou em Romanos capítulo 8, e versículos 14 em diante, onde diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, o Espírito Santo, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
A glória vindoura que se manifestará em nós ao ser transformados e ter o corpo eterno será tão grande que os sofrimentos que passamos nesse corpo mortal serão insignificantes comparados com a glória vindoura que teremos no novo corpo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, que é a nossa transformação, onde obteremos um novo corpo. E para os mortos em Cristo, é a ressurreição em corpos eternos. Vejam vocês, com a redenção do nosso corpo, voltaremos como filhos e filhas de Deus a ser eternos fisicamente também, o qual é uma promessa divina para todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. É uma promessa divina para todos os que receberam a Cristo nosso Salvador como nosso parente redentor. Ele é o nosso Redentor. Ele pagou o preço da nossa redenção e quando o aceitamos como nosso Redentor, nosso Salvador, Ele tirou nossos pecados de nós. Se torna efetivo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se torna efetivo em nós. E somos limpos de todo pecado pelo sangue de Cristo. E somos justificados, ou seja, como se nunca tivéssemos pecado diante de Deus. E somos preparados para ser transformados e ser restaurados à vida eterna física que Adão e Eva perderam na queda. E agora, para o último dia, é que Cristo prometeu a ressurreição dos mortos crentes nele e a nossa transformação, os que vivemos. Isso o fará nosso parente redentor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então seremos totalmente a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso parente redentor. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos sua imagem. Recebemos um corpo teofânico, como o corpo teofânico de Jesus Cristo, um corpo angelical da sexta dimensão. E quando recebermos o corpo físico e eterno, ao ser transformados no último dia e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos, receberemos a semelhança física de Jesus, um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos o mistério de nosso parente redentor. O mistério de Jesus Cristo como parente redentor, nosso parente redentor, pagando o preço da redenção com sua própria vida, seu próprio corpo morrendo na cruz do Calvário, para que você e eu possamos viver eternamente, ser restaurados à vida eterna, à herança divina que Deus
deu ao ser humano e que ele perdeu ao pecar no Jardim do Éden. Para ser restaurados à vida eterna, necessitamos o parente redentor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Sem Ele, todo ser humano está perdido. Ele é a única salvação do ser humano. Por isso, é que Ele nos dá a oportunidade de entender o mistério da sua obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo ali por cada um de vocês e por mim também, como nosso parente redentor. Nenhuma outra pessoa pode redimir o ser humano, somente nosso parente redentor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando aceitamos como nosso Redentor, nosso Salvador, se torna efetivo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nós. E começa a redenção para nós, recebendo nosso corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo angelical, ao receber o Espírito de Cristo e nascer de novo. E já obtemos vida eterna. Vida eterna na sexta dimensão. E se a pessoa morrer, pois continua vivendo na sexta dimensão, no corpo teofânico, angelical, que recebeu, quando recebeu Cristo como seu Salvador e recebeu seu Espírito e nasceu de novo. E para o tempo final, o último dia, que é o sétimo milênio, último dia diante de Deus, Cristo ressuscitará os mortos crentes nele e nos transformará, nós os que vivemos. E a redenção do corpo se efetuará. Será a restauração, a nossa restauração, e em um corpo físico, eterno, imortal e incorruptível, jovenzinho de 18 a 21 anos e glorificado como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é o que o nosso parente redentor comprou para nós. Ele nos comprou a redenção. Ele nos comprou a salvação. Ele nos comprou a herança que Adão e Eva perderam na queda. Agora Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. Pagou o preço da nossa salvação. Pagou o preço da nossa herança para ser restaurada, e essa herança a cada um de vocês e a mim também. Por isso é tão importante receber Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo. E quando tiver entrado ao corpo místico de Cristo, até o último dos que têm seus nomes no céu no livro da vida do Cordeiro, quando tiver recebido Cristo como seu Salvador e tiver entrado no corpo místico de Cristo, até o último dos escolhidos de Deus, Cristo terminará sua obra de intercessão no céu como parente redentor diante de Deus e diante dos 24 anciãos do céu, e em seguida reclamará todos os que ele redimiu com seu sangue precioso. Os ressuscitará os que morreram fisicamente em corpos eternos. Os ressuscitará, e nós, os que vivemos, nos transformará. Isso
é o que fará o nosso parente redentor depois que terminar de fazer intercessão no céu com seu sangue, até pelo último dos que serão redimidos, os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E assim como disse Cristo a São Paulo, em uma ocasião, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu digo a vocês nessa noite, Deus tem, Jesus Cristo tem, muito povo, muitos filhos nessa cidade, e em toda a República Mexicana, e em toda a América Latina e o Caribe. Ele tem muito povo, muitos filhos, pelos quais ele esteve operando como nosso parente redentor, e em breve terá terminado sua obra de intercessão no céu com seu próprio sangue. Porque ele, como sumo sacerdote, o sumo sacerdote Melquisedeque no templo de Deus no céu, está fazendo intercessão com seu próprio sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo. Esse é o sangue que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, apresentou diante da presença de Deus, no trono de Deus, no trono de intercessão, no lugar santíssimo do templo celestial, e quando terminar de fazer intercessão, até pelo último dos escolhidos, terminará sua obra de intercessão no céu como sumo sacerdote, e se converterá no leão da tribo de Judá, e juiz e de juiz de toda a terra, para fazer a reclamação de todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, e nos restaurar a vida eterna física, nos dando um novo corpo eterno, imortal e glorificado, igual ao seu próprio corpo, e seremos, assim, a sua imagem e a sua semelhança, com vida eterna física também. E assim estaremos como imortais pelo milênio e por toda a eternidade. Assim é como seremos restaurados à vida eterna. É por meio do nosso parente redentor, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Disse Jesus Cristo, o bom pastor, nosso parente redentor. Todos os que são de Deus, que têm seus nomes no céu escrito, ouvem a voz de Jesus Cristo, nosso parente redentor, para receber o perdão dos seus pecados e ser limpos de todo pecado, e receber o Espírito de Cristo e obter o novo nascimento, e para o último dia obter a transformação dos seus corpos e obter o corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e ser restaurados assim à vida eterna com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, com o nosso parente redentor. O mistério de um parente redentor. Vejam como, em um fio de pensamento divino, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, Deus aceitou um substituto, um sacrifício de um animalzinho pelo pecado do ser humano. Esses animaizinhos eram tipo e figura de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Eram tipo e figura de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, o qual viria e morreria na cruz do Calvário. E agora, nosso parente redentor é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu, para restaurar todos que têm seus nomes escritos no céu, restaurá-los à vida eterna, da qual Adão e Eva caiu no jardim do Éden, quando pecaram.
Agora podemos ver o porquê Jesus Cristo veio à Terra e teve que morrer na cruz do Calvário, porque Ele é o nosso parente redentor, para assim efetuar a obra de redenção e tirar nossos pecados e nos restaurar a vida eterna e restaurar a herança que Deus deu ao ser humano, restaurá-la a todos os que a recebem como seu Salvador, lavam seus pecados no seu sangue e recebem seu Espírito Santo e obtêm o novo nascimento. Todos os que obtiveram o novo nascimento serão restaurados à vida eterna física também. No último dia, pelo nosso parente redentor, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o mistério de um parente redentor. Esse é o mistério da primeira vinda de Cristo como nosso parente redentor, morrendo na cruz do Calvário e pagando assim o preço da nossa redenção, o preço para a nossa restauração, a nossa herança, a vida eterna, da qual Adão e Eva caíram. Vimos o mistério de um parente redentor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele é o único parente redentor do ser humano. Não podemos buscar outro. Já o temos. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos restaurar à vida eterna. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, amáveis amigos e irmãos presentes e telespectadores, e que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve, nosso parente redentor Jesus Cristo saia do trono de intercessão no céu e reclame todo que Ele redimiu com seu sangue e ressuscite os mortos em Cristo em corpos eternos e a nós nos transforme e nos restaure todos à vida eterna com um corpo eterno e nos leve à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que Deus os abençoe a todos e passem todos muito boa noite.